Então eu vou fazer a leitura de um dos documentos citados pelo Papa Francisco na sua carta encíclica Fratelli Tutti, que é da viagem apostólica do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos. Documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. A fé leva o crente a ver no outro um irmão que se deve apoiar e amar. Da fé em Deus, que criou o universo, as criaturas e todos os seres humanos, iguais pela sua misericórdia. O crente é chamado a expressar esta fraternidade humana, salvaguardando a criação e todo o universo e apoiando todas as pessoas, especialmente as mais necessitadas e pobres. Partindo deste valor transcendente, em vários encontros dominados por uma atmosfera de fraternidade e amizade, compartilhamos as alegrias, as tristezas e os problemas do mundo contemporâneo, a nível do progresso científico e técnico, das conquistas terapêuticas, da era digital, dos mais mídia, das comunicações. A nível da pobreza, das guerras e das aflições de tantos irmãos e irmãs em diferentes partes do mundo, por causa da corrida às armas, das injustiças sociais, da corrupção, das desigualdades, da degradação moral, do terrorismo, da discriminação, do extremismo e de muitos outros motivos. De tais fraternas e sinceras acariações que tivemos e do encontro cheio de esperança num futuro luminoso para todos os seres humanos, nasceu a ideia deste documento sobre a fraternidade humana. Um documento pensado com sinceridade e seriedade para ser uma declaração conjunta de boas e leais vontades, capaz de convidar todas as pessoas que trazem no coração a fé em Deus e a fé na fraternidade humana a unir-se e trabalhar em conjunto, de modo que tal documento se torne para as novas gerações um guia rumo à cultura do respeito mútuo, na compreensão da grande graça divina que torna irmãos todos os seres humanos. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos, iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e a espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Em nome da alma humana inocente que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um que mate uma pessoa é como se tivesse morto toda a humanidade, e quem quer que salve uma pessoa é como se tivesse salvo toda a humanidade. Em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados e dos marginalizados, a quem Deus ordenou socorrer como um dever exigido a todos os homens e de modo particular às pessoas facultosas e abastadas. Em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados e dos exilados, das suas casas e dos seus países, de todas as vítimas da guerra, das perseguições e das injustiças, dos fracos, de quantos vivem no medo, dos prisioneiros de guerra e dos torturados em qualquer parte do mundo, sem distinção alguma. Em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência comum, tornando-se vítimas das destruições, das ruínas e das guerras. Em nome da fraternidade humana, que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais. Em nome desta fraternidade, dilaceradas pelas políticas de integralismo e divisões e pelos sistemas de lucro desmesurado e pelas tendências ideológicas odiosas, que manipulam as ações e os destinos dos homens. Em nome da liberdade que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os com ela. Em nome da justiça e da misericórdia, fundamentos da prosperidade e pilares da fé. Em nome de todas as pessoas de boa vontade, presentes em todos os cantos da terra. Em nome de Deus e de tudo isto, Al-Azhar al-Sharif,
com os muçulmanos do Oriente e do Ocidente, juntamente com a Igreja Católica, com os católicos do Oriente e do Ocidente, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Nós, crentes em Deus, no encontro final com Ele e no seu julgamento, a partir da nossa responsabilidade religiosa e moral e através deste documento, rogamos a nós mesmos e aos líderes do mundo inteiro, aos artífices da política internacional e da economia mundial, para se comprometer seriamente na difusão da tolerância, da convivência e da paz, para intervir o mais breve possível, a fim de se impedir o derramamento de sangue inocente e acabar com as guerras, os conflitos, a degradação ambiental e o declínio cultural e moral que o mundo vive atualmente. Dirigimos-nos aos intelectuais, aos filósofos, aos homens de religião, aos artistas, aos operadores dos mass mídias e aos homens de cultura em todo o mundo, para que redescubram os valores da paz, da justiça, do bem, da beleza, da fraternidade humana e da convivência comum, para confirmar a importância destes valores como âncora da salvação para todos e procurar difundi-los por toda parte. Partindo de uma reflexão profunda sobre a nossa realidade contemporânea, apreciando os seus êxitos e vivendo as suas dores, os seus dramas e calamidades, esta declaração acredita firmemente que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno se conta uma consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos, bem como o predomínio do individualismo e das filosofias materialistas, que divinizam o homem e colocam os valores mundanos e materiais no lugar dos princípios supremos e transcendentes. Nós, embora reconhecendo os passos positivos que a nossa civilização moderna tem feito nos campos da ciência, da tecnologia, da medicina, da indústria e do bem-estar, particularmente nos países desenvolvidos, ressaltamos que, juntamente com tais progressos históricos, grandes e apreciados, se verifica uma deterioração da ética, que condiciona a atividade internacional e um enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade. Tudo isso contribui para disseminar uma sensação geral de frustração, solidão e desespero, levando muitos a cair na voragem do extremismo ateu e agnóstico, ou então no integralismo religioso, no extremismo e no fundamentalismo cego, arrastando assim outras pessoas a render-se a formas de dependência e autodestruição individual e coletiva. A história afirma que o extremismo religioso nacional e a intolerância geraram no mundo, quer no Ocidente, quer no Oriente, aquilo que se poderia chamar os sinais de uma terceira guerra mundial aos pedaços. Sinais que, em várias partes do mundo e em diferentes condições trágicas, começaram a mostrar o seu rosto cruel. Situações de que não se sabe exatamente quantas vítimas, viúvas e órfãos produziram. Além disso, existem outras áreas que se preparam a tornar-se palco de novos conflitos, onde nascem focos de tensão e se acumulam armas e munições. Numa situação mundial dominada pela incerteza, pela decepção e pelo medo do futuro e controlada por míopes interesses econômicos. Afirmamos igualmente que as graves crises políticas, a injustiça e a falta de uma distribuição equitativa dos recursos naturais, dos quais beneficia apenas uma minoria de ricos,
em detrimento da maioria dos povos da Terra, geraram e continuam a fazê-lo enormes quantidades de doentes, necessitados e mortos, causando crises letais de que são vítimas vários países. Não obstante, as riquezas naturais e os recursos das gerações jovens que os caracterizam. A respeito de tais crises que fazem morrer à fome milhões de crianças, já reduzidas a esqueletos humanos por causa da pobreza e da fome, reina um inaceitável silêncio internacional. A propósito, é evidente quão essencial seja a família como núcleo fundamental da sociedade e da humanidade, para dar à luz filhos, criá-los, educá-los, proporcionar-lhes uma moral sólida e a proteção familiar. Atacar a instituição familiar, desprezando-a ou duvidando da importância de seu papel, constitui um dos males mais perigosos do nosso tempo. Atestamos também a importância do despertar do sujeito religioso e da necessidade de o reanimar nos corações das novas gerações, através de uma educação sadia e da adesão aos valores morais e aos justos ensinamentos religiosos, para enfrentarem as tendências individualistas, egoístas, conflituais, o radicalismo e o extremismo cego em todas as suas formas de manifestações. O primeiro e mais importante objetivo das religiões é o de crer em Deus, honrá-lo e chamar todos os homens a acreditarem que este universo depende de um Deus que governa. É o Criador que nos moldou com a sua sabedoria divina e nos concedeu um dom da vida para o guardarmos. Um dom que ninguém tem o direito de tirar, ameaçar ou manipular, a seu bel prazer. Pelo contrário, todos devem preservar este dom da vida, desde seu início até a sua morte natural. Por isso, condenamos todas as práticas que ameaçam a vida, como os genocídios, os atos terroristas, os deslocamentos forçados, o tráfico de órgãos humanos, o aborto e a eutanásia, e as políticas que apoiam tudo isto. De igual modo, declaramos firmemente que as religiões nunca incitam a guerra e não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo, nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Estas calamidades são fruto de desvio dos ensinamentos religiosos, do uso político das religiões e também das interpretações de grupos de homens de religião que abusaram, em algumas fases da história, da influência do sentimento religioso sobre os corações dos homens, para os levar à realização daquilo que não tem nada a ver com a verdade da religião, para alcançar fins políticos e econômicos, mundanos e míopes. Por isso, pedimos a todos que cessem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego, e deixem de usar o nome de Deus para justificar atos de homicídio, de exílio, de terrorismo e de opressão. Pedimo-lo pela nossa fé comum em Deus, que não criou os homens para ser assassinados ou lutar uns com os outros, nem para ser torturados ou humilhados na sua vida e na sua existência. Com efeito, Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Este documento, de acordo com os documentos internacionais anteriores que destacaram a importância do papel das religiões na construção da paz mundial, atesta quanto segue a forte convicção que os verdadeiros ensinamentos das religiões convidam a permanecer
ancorados aos valores da paz, apoiar os valores do documento mútuo, da fraternidade humana e da convivência comum, restabelecer a sabedoria, a justiça e a caridade e despertar o sentido da religiosidade entre os jovens, para defender as novas gerações a partir do domínio do pensamento materialista, do perigo das políticas, da avidez, do lucro desmesurado e da indiferença baseadas na lei da força e não na força da lei. A liberdade é um direito de toda pessoa. Cada um goza da liberdade de credo, de pensamento, de expressão e de ação. O pluralismo e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de raça e de língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Esta sabedoria divina é a origem de onde deriva o direito à liberdade de credo e à liberdade de ser diferente. Por isso, condena-se o fato de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião ou a uma certa cultura, bem como de impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. A justiça baseada na misericórdia é o caminho a percorrer para se alcançar uma vida digna, a que tem direito todo ser humano. O diálogo, a compreensão, a difusão da cultura, da tolerância, da aceitação do outro e da convivência entre os seres humanos contribuíram significativamente para a redução de muitos problemas econômicos, sociais, políticos e ambientais que afligem grande parte do gênero humano. O diálogo entre crentes significa encontrar-se no espaço enorme de valores espirituais, humanos e sociais comuns e investir isto na propagação das mais altas virtudes morais que as religiões solicitam. Significa também evitar as discussões inúteis. A proteção dos locais de culto, templos, igrejas e mesquitas é um dever garantido pelas religiões, pelos valores humanos, pelas leis e pelas convenções internacionais. Qualquer tentativa de atacar locais de culto ou de ameaçar, através de atentados, explosões ou demolições, é um desvio dos ensinamentos das religiões, bem como uma clara violação do direito internacional. O terrorismo execrável, que ameaça a segurança das pessoas, tanto no Oriente como no Ocidente, tanto no Norte como no Sul, espalhando pânico, terror e pessimismo, não se deve à religião, embora os terroristas a instrumentalizem, mas tem origem no cúmulo de interpretações erradas dos contextos religiosos, nas políticas de fome, de pobreza, de injustiça, de opressão, de arrogância. Por isso, é necessário interromper o apoio aos movimentos terroristas através do fornecimento de dinheiro, de armas, de planos ou justificações, e também a cobertura midiática, e considerar tudo isso como crimes internacionais que ameaçam a segurança e a paz mundial. É preciso considerar tal terrorismo em todas as suas formas de manifestações. O conceito de cidadania baseia-se na igualdade dos direitos e dos deveres, sob cuja sombra todos gozam da justiça. Por isso, é necessário empenhar-se por estabelecer nas nossas sociedades o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso discriminatório do termo minorias, que traz consigo as sementes de se sentir isolado e da inferioridade. Isto prepara o terreno para a hostilidade e a discórdia, e subtrai as conquistas e os direitos religiosos e civis de alguns cidadãos, discriminando-os. O relacionamento entre Ocidente e Oriente é uma necessidade mútua indiscutível, que não pode ser comutada nem transcurada.
para que ambos se possam enriquecer mutuamente com a civilização do outro através da troca e do diálogo das culturas. O Ocidente poderia encontrar na civilização do Oriente remédios para algumas das suas doenças espirituais e religiosas causadas pelo domínio do materialismo. E o Oriente poderia encontrar na civilização do Ocidente tantos elementos que o podem ajudar a salvar-se da fragilidade, da divisão, do conflito e do declínio científico, técnico e cultural. É importante prestar atenção às diferenças religiosas, culturais e históricas que são uma componente essencial na formação da personalidade, da cultura e da civilização oriental. E é importante consolidar os direitos humanos, gerais e comuns para ajudar a garantir uma vida digna para todos os homens no Ocidente e no Oriente, evitando o uso da política de duas medidas. É uma necessidade indispensável reconhecer o direito da mulher à instrução, ao trabalho, ao exercício dos seus direitos políticos. Além disso, deve-se trabalhar para libertá-la das pressões históricas e sociais contrárias aos princípios da própria fé e da própria dignidade. Também é necessário protegê-la da exploração sexual e de a tratar como mercadoria ou meio de prazer ou de ganho econômico. Por isso, devem-se interromper todas as práticas desumanas e os costumes triviais que humilham a dignidade da mulher e trabalhar para modificar as leis que impedem as mulheres de gozarem plenamente dos seus direitos. A tutela dos direitos fundamentais das crianças a crescer no ambiente familiar, a alimentação, a educação e a assistência é um dever da família e da sociedade. Tais direitos devem ser garantidos e tutelados para que não faltem e não sejam negados a nenhuma criança em nenhuma parte do mundo. É preciso condenar qualquer prática que viole a dignidade das crianças ou os seus direitos. Igualmente importante é velar contra os perigos a que estão expostas, especialmente no ambiente digital, e considerar como crime o tráfico da sua inocência e qualquer violação da sua infância. A proteção dos direitos dos idosos, dos vulneráveis, dos portadores de deficiência e dos oprimidos é uma exigência religiosa e social que deve ser garantida e protegida através de legislações rigorosas e das aplicações das convenções internacionais a esse respeito. Por fim, através da cooperação conjunta, a Igreja Católica e a Al-Azhar anunciam e prometem levar este documento às autoridades, aos líderes influentes, aos homens de religião do mundo inteiro. As organizações regionais e internacionais competentes, as organizações da sociedade civil, às instituições religiosas e aos líderes do pensamento. E empenhar-se na divulgação dos princípios desta declaração em todos os níveis, regionais e internacionais, solicitando que se traduzam em políticas, decisões, textos legislativos, programas de estudo e materiais de comunicação. Al-Azhar e a Igreja Católica pedem que este documento se torne objeto de pesquisa e reflexão em todas as escolas, nas universidades e nos institutos de educação e formação, a fim de contribuir para criar novas gerações que levem o bem e a paz e defendam por todo lado o direito dos oprimidos e dos marginalizados. Ao concluir, almejamos que esta declaração seja um convite à reconciliação e à fraternidade entre todos os crentes, mais ainda entre os crentes e os não crentes, e entre todas as pessoas de boa vontade. Seja um apelo a toda consciência viva que repudia a violência aberrante
e o extremismo cego, um apelo a quem ama os valores da tolerância e da fraternidade promovidos e encorajados pelas religiões. Seja um testemunho da grandeza da fé em Deus, que une os corações indivíduos e eleva a alma humana. Seja um símbolo do abraço entre o Oriente e o Ocidente, entre o Norte e o Sul e entre todos aqueles que acreditam que Deus nos criou para nos conhecermos, cooperarmos entre nós e vivemos como irmãos que se amam. Isto é o que esperamos e tentaremos realizar a fim de alcançar uma paz universal de que gozem todos os homens nesta vida. Abu Dhabi, 4 de fevereiro de 2019.